Olá, alunos, bem-vindos de volta. Nós já estamos na 27ª aula do nosso curso preparatório para a redação do Enem. E hoje a gente vai falar um pouquinho de repertórios associados à infância e adolescência. E por que a gente vai trabalhar especificamente com esse grupo social? Porque crianças e adolescentes representam indivíduos que fazem parte de uma minoria. Nós já falamos aqui sobre o que são as minorias sociais e que minorias não estão associadas necessariamente a números, mas sim números de indivíduos, mas sim relacionado, o conceito de minoria está relacionado a acesso a direitos. E crianças e adolescentes precisam que existam mecanismos legais, mecanismos na lei, para que o governo consiga assegurar a esses indivíduos a condição de sujeito, de cidadão que tem garantias, certo? Então, esses indivíduos, eles precisam estar assegurados, precisam ter o seu direito assegurado à não violência, contra abusos, contra maus tratos. Então, é preciso que haja uma legislação que assegure, que garanta para crianças e adolescentes uma infância segura, certo? Então é por isso que a gente vai falar desse grupo. O Enem gosta de crianças e adolescentes, são indivíduos que já apareceram em diversos outros temas, a gente vai falar disso daqui a pouco, e crianças e adolescentes também são indivíduos que aparecem bastante nos textos motivadores da prova objetiva de linguagens, então vale a pena ter uma atenção especial para esse grupo. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós vamos ver 3 repertórios socioculturais: um documento, um filme e um livro. Ou, na ordem que está aqui, um documento, um livro e um filme. Sobre o que nós vamos falar? A gente vai falar do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai falar da obra literária Capitães de Areia, e a gente vai falar do filme Divertidamente, uma obra de animação audiovisual que tem dado o que falar nos últimos anos, tem recebido muita atenção e sido muito elogiado, certo? E como que a gente pode usar o conteúdo desses 3 repertórios para compor a nossa apresentação de bagagem sociocultural da redação. Vamos lá? Antes de adentrar o tema especificamente da infância, eu queria falar dos estatutos. Os estatutos são documentos, assim como é a Constituição, que tem uma série de leis e de garantias para determinados grupos ou para determinados contextos. Por exemplo, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o qual nós estamos falando nesta aula, a gente tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, se nós já falamos aqui que a Constituição funciona como um repertório sociocultural, os estatutos também funcionam. E nós temos no Brasil uma série de estatutos que podem atender às nossas demandas por repertório, certo? Então, aqui, segundo o próprio site do governo, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei federal, foi elaborada em 1990, ou seja, está fazendo em 2024 34 anos, e que é uma legislação que visava proteção integral e prioritária para a infância, para crianças e adolescentes, certo? Lembrando que o conceito de criança vai de 0 até 12 anos incompletos e adolescente, 12 anos completos, ou seja, 12 anos e um dia, até 18 anos. Então, se a gente pensar aqui, do nascimento aos 18 anos, os indivíduos estão protegidos pelo ECA, certo? E o ECA garante que esse grupo social seja visto como um cidadão de direito. Então, a gente começa aqui pela dimensão legal. A gente vai falar da infância na dimensão legal, na dimensão social e na dimensão mental, perpassando os repertórios sobre os quais nós falamos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, então, no dia 13 de julho de 2024, fez 34 anos.
Ele foi elaborado em julho de 1990. E aqui eu enumerei alguns elementos que compõem esse documento e que podem se relacionar com temas de redação, porque nós já falamos que em algumas situações o Enem tem feito associação de mais de um eixo temático, né? Então associa crianças, que é um grupo social, faz parte do eixo das minorias, com saúde, que é outro eixo temático, ou pode fazer associação entre crianças, que faz parte do eixo minorias, com educação, como já caiu em outros, em um tema no Enem. Então, o Enem pode fazer essa associação. A gente vê aqui que o ECA garante, dentre várias outras coisas, o direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito e à dignidade, a convivência familiar e comunitária de qualidade, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Por quê? Por exemplo, na adolescência é possível adentrar o mercado de trabalho com condições específicas, mas é muito importante que haja um documento que garanta que não vai existir abuso, que não vai existir escravização, trabalho infantil, enfim. Então, aqui nós temos alguns eixos que se relacionam e que podem aparecer na sua prova, fazendo com que você tenha que utilizar um estatuto, por exemplo, como o ECA, que traz tanto debate sobre saúde, quanto atende a nossa demanda aí por trabalhar com essa minoria social. Então, a gente começa aqui falando sobre as demandas relacionadas à legislação. Coloquei também uma tirinha do personagem Armandinho, que fala que a criança de hoje será o adulto do amanhã. Então é muito importante que os direitos sejam garantidos na infância, no agora, para que esse indivíduo possa se desenvolver e chegar à fase adulta com boa saúde, sem ter sofrido ao longo da vida nenhum tipo de violência física, mental, social, que esse indivíduo possa ter desfrutado para que ele construa desde a infância o seu repertório sociocultural, para que ele possa ter praticado esporte, enfim. Então, o ECA funciona aí como um repertório que se relaciona com um monte de temas. O segundo repertório de hoje é a obra literária Capitães de Areia. A gente fala agora um pouquinho sobre a dimensão social da infância. Por quê? Capitães de Areia é uma obra regionalista, uma obra modernista, que ambientada na Bahia, em Salvador, e que fala como era esse ambiente urbano para crianças em situação de rua. Então, os personagens principais da obra são crianças e adolescentes, que são os Capitães da Areia, que são crianças e adolescentes em situação de rua, abandonados, que não têm, por exemplo, a garantia do ECA da convivência familiar e comunitária de qualidade adequada, enfim. Então, esses protagonistas, eles vivem ali na primeira metade do século XX, na Bahia, e enfrentam uma série de desafios sociais para a sobrevivência. São meninos, como eu disse, em situação de rua, logo, eles enfrentam uma série de problemas como pobreza, miséria, fome, vulnerabilidade. Você, estando em situação de rua, você fica vulnerável a uma série de questões, ausência de moradia, de saneamento, de condições de saúde, de segurança, enfim. A obra tematiza também tópicos relacionados à criminalidade, porque esses jovens vivem em situação de crimes, né? Eles cometem crimes para a sobrevivência, e isso mostra um pouquinho a percepção deles e como a infância é perdida a partir do momento que se adentra o universo da criminalidade, enfim. E um ponto interessante que a obra perpassa o desenvolvimento desses meninos em diversas áreas, social, religiosa, educacional, sexual, enfim. Essa obra também, ela demonstra um pouquinho como é a perspectiva de futuro para esses jovens que estão nessa condição. Então, é uma obra que
pode ser relacionada à infância porque esses meninos, eles não estão tendo nenhum dos seus direitos garantidos. Eu coloquei um resuminho. Caso você queira ler um resumo de como se desenvolve, sobre o que, de forma mais profunda, essa obra trata, você pode ler aqui. E, se você quiser, você pode acessar o Instagram dos Bruxões da Redação. No nosso Instagram tem uma série de obras que são colocadas, Capitães de Areia já apareceu lá, para que você veja como pode ser usado. Então, esse resuminho está lá também, não só de Capitães de Areia, mas uma série de obras literárias, teóricas, de filmes, séries, enfim. Bom, então, já que falamos aqui da dimensão social, a gente precisa falar sobre quais são os direitos do ECA que não estão sendo garantidos aqui. Eu enumerei uma série de problemas que esses jovens enfrentam quando estão em situação de rua. Consequentemente, direitos aí estão sendo violados. A gente pode entrar em diversas discussões que falam, né, sobre esses jovens serem também criminosos, mas dependendo da forma como o tema for abordado, você não precisa entrar no mérito dessa discussão. Você pode colocar só a condição de ausência de convivência familiar que é ilustrada na obra. Então, você pode pegar recortes da obra literária para se ajustar ao tema sobre o qual você está escrevendo, certo? Vamos agora para a nossa terceira obra, o nosso terceiro repertório sociocultural, que é o filme Divertidamente. O primeiro filme, que foi lançado em 2015, fez muito sucesso e agora, em 2024, nós tivemos a continuação, a parte 2, que tem gerado muitos debates, porque é um filme infantil que fala sobre a dimensão mental da infância e da adolescência. O filme se passa dentro da cabeça da protagonista e quem são os personagens que agem dentro da cabeça dela, são os sentimentos, as emoções. Inicialmente, são 5 emoções no primeiro filme, já no segundo filme surgem 4 novas emoções que fazem parte da narrativa principal, outras emoções aparecem brevemente, mas a gente fala de 5 emoções iniciais e mais 4 emoções que aparecem na segunda obra. E ele é uma alegoria da infância e da adolescência, porque ela mostra como são as reações e o que acontece no desenvolvimento, como o desenvolvimento dos sentimentos ou como os sentimentos são importantes para o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Então, a gente pode relacionar isso, inclusive, com outros repertórios que já foram abordados pelos professores Valdir e Rafael aqui ao longo das aulas. Por quê? Porque o tipo de experiência que se vive faz com que determinado sentimento esteja mais em evidência e isso pode afetar aí a saúde física ou a saúde mental dos indivíduos, certo? Para além da questão de colocar luz nesses sentimentos, vamos lá. A gente fala aqui sobre uma série de debates extremamente atuais, sobre uma educação não violenta, que prioriza, né, sentimentos de conforto e de acolhimento para grupos de crianças e adolescentes. A gente fala sobre questões relacionadas à educação socioemocional ou educação emocional, que tem sido um debate interessante não só na infância e adolescência, mas também na vida adulta. A gente fala sobre questões de saúde mental, o tema saúde mental já apareceu no Enem, não especificamente sobre a infância, mas saúde mental é um tema que está em evidência. Então, a narrativa mostra como as emoções são importantes e como a dimensão psicológica é essencial para exercer, né, o seu direito de estar na sociedade, enfim. Então, a obra Divertidamente também tem a sua parcela aí de importância dentro das 3 dimensões que a gente falou da infância: a dimensão legal, que é a dimensão da lei, a dimensão social, que é abordada nos Capitães de Areia, e a dimensão psicológica ou a dimensão mental, que é desenvolvida na obra Divertidamente, certo?
ficam alguns exemplos aí de temas que já abordaram infância e adolescência no Enem, temas um pouco mais recentes e temas que inclusive fizeram parte da versão inicial do Enem, que não era a versão para entrar em universidades, né? Mas eu coloquei todos os temas aqui para que vocês possam ver. Primeiro, uso indiscriminado de tecnologias digitais da informação por crianças. Então, associação entre minorias, crianças e tecnologia, que é outro eixo. Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Aqui uma minoria, que são as pessoas com deficiência. Um recorte dentro dessa minoria, porque fala-se sobre indivíduos surdos. E associado à dimensão educacional, ao eixo da educação. Então, a gente está fazendo aqui, se a gente pensa em educação, indivíduos em idade escolar, estamos falando de crianças e adolescentes. É claro que pode-se falar sobre educação de nível superior, por exemplo, enfim, formação para o mercado de trabalho, mas a gente pode ter, sim, um recorte aqui relacionado a crianças e adolescentes. Publicidade infantil em questão no Brasil, outro tema que relaciona dois eixos temáticos. Trabalho infantil, a gente falou disso quando falou da importância de ter uma legislação que garanta mecanismos de proteção à criança e ao adolescente. E, por último, direitos da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio nacional. Esse é um tema bem antigo, mas ainda assim está lá, já foi abordado e fala sobre exatamente os direitos desse grupo social. Então, a criança e o adolescente precisam estar aí dentro do seu radar de estudo para pensar um pouquinho sobre as possibilidades de temas que venham a cair. E se você ficou interessado em saber quais são os temas que já caíram no Enem até hoje, nós temos um e-book disponível para download, o link está na descrição do vídeo, você pode acessar. Todas as propostas estão lá, tanto do Enem regular quanto do Enem PPL, para que você veja tudo que já apareceu, como foram os textos motivadores, quais são os eixos temáticos que foram abordados, enfim, certo? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente se vê para falar um pouquinho sobre o parágrafo conclusivo e alguns tópicos importantes relacionados a esse tema, certo? É isso, é nós que voa, bruxão!